Esse sorriso é porque eu vou encontrar você. É sempre muito, muito, muito bom ter você com um pouquinho de bem com a vida. Um programa que faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. E hoje nós vamos mergulhar em pautas mega assertivas para que você fique de bem com a vida. Vamos falar sobre a crise do pânico e algoritmo da saúde. Exatamente, a matemática permeando o nosso bem-estar. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Na nossa sala de visitas, perfumada, colorida, jornalística e que tem um propósito, inspirar você a estar cada vez mais de bem com a vida, nós recebemos convidados das galáxias, o biomédico integrativo Antônio de Bortoli, mestre em medicina chinesa clássica. Que lindo nome, doutor. Bonito, né? Ai, eu achei tão... Porque eu estava acostumado a trabalhar com a nomenclatura medicina tradicional chinesa e agora o senhor fez um trabalho ainda mais apurado resgatando, né? Resgatando a medicina chinesa clássica e em seguidinho o doutor vai desnudar o algoritmo da saúde. Conosco também a psicanalista Maria Inês Assunção, coach, escritora e apaixonada por gente. Olá, egrégora, olá, Cris. Olá, querida. Nesse ambiente aqui onde eu sou convidada e tão bem recebida, eu chego, sou muito bem acolhida e fico de bem com a vida. Então, trouxemos um assunto muito interessante e atual, necessário, vamos falar e compartilhar com vocês as informações para amenizar, passar por eventos de menor sofrimento, que é a crise do pânico, ou às vezes chamam de ataque do pânico, e também vamos diferenciar o que é crise de pânico, o que se torna transtorno de pânico, e o que é a ansiedade em si, embora a ansiedade seja contida, né, na crise de pânico e no transtorno de pânico. Maria Inês, tudo que aborda esse atendimento tão humanista, né, tão humanizado, tem algum sinal que essa crise do pânico está se instalando? Sim, e às vezes a vida é uma história. E cada vida ela é ímpar, ela é singular. Isso pode estar vindo com gatilhos, quem sabe, desde o útero da mãe, principalmente na primeira infância, com medos reais que a pessoa enfrenta. Isso vai somatizando na mente e no corpo, e de acordo com as vivências que a pessoa vai fazendo, futuramente ou agora, e devido a tudo que a pessoa passa, desencadeia a crise do pânico. Mas o corpo e a mente dão sinais. Tipo? A pessoa pode estar dizendo, por exemplo, vamos começar pelas palavras, né? Está dizendo assim, estou no meu limite. Não estou conseguindo dar conta. Tem uma coisa ruim acontecendo. Estou com um pressentimento ruim. Pressentimento. Estou com medo de morrer. E para aquilo é real. É as palavras vindo de uma exaustão emocional, às vezes física, trazendo esse como é que eu te diria assim, meio que envolvendo, já preparando esse momento para essa descarga que a gente chama de neuroquímica. Neuroquímica, aonde o cérebro, né, dispara o que chamamos do hormônio do cortisol, a noradrenalina, a adrenalina que toma conta do corpo. E é um momento muito estressante, a pessoa começa a ter suadores, muita sudorese, às vezes tontura, por vezes enjoo, muito, o que nós falamos, não consigo ver o chão, a pessoa fica fora do seu controle, como se ela estivesse perdendo o controle de tudo, que seria assim, ó, o pico de uma ansiedade que não foi tratada, que já estava anunciando, e não foi observado, foi deixando passar, foi acumulando, e o cérebro naquela luta entre perigo e fuga, medo e fuga, né? Que isso é do instinto do ser humano, mas quando isso chega num ápice, há essa descarga
que as pessoas relatam como uma descarga de terror. A pessoa tem medo iminente de morrer. Mas uma das coisas que positivamente a gente pode estar falando para vocês que estão nos ouvindo é que você não vai morrer. Existe, você está sentindo tudo isso. Então não é uma bobagem, não é só descansar. Por vezes você precisa ir ao médico. E quem está do lado de quem tem uma crise de pânico também fica muito assustado. Eu tenho relatos de criança que viu familiares ter crise de pânico, mas não sabia o que era. Hoje trazem pesadelos, né? Pesadelos noturnos. Então, é digamos assim, um mal da felicidade humana que nos afasta, nos deixa muito longe da nossa tranquilidade. E se a pessoa não tratar a crise do pânico, ela vira um transtorno, ela se torna um transtorno. Então, o que é o transtorno? Ela é o medo da recorrência da crise. Porque a crise ela é tão amedrontadora que ela faz a pessoa ficar insegura de vir num shopping, de entrar no elevador, de guiar seu carro. Olha, enfim. que consequências e vai sérias. entrando no seu casulo. E ela tem medo de ter uma nova crise. Então, qual seria o entendimento da pessoa que está em crise? Que ela deve emitir para o cérebro: estou numa crise de pânico. Para o cérebro entender que ela não perdeu o controle, olhar as cores, achar um suporte. Desculpe, Marina, olhar as cores em volta. Por exemplo, a pessoa está em crise de pânico, ela pode olhar assim: aqui tem verde, aqui tem amarelo, será que isso aqui tem cheiro? Ela precisa apoiar os pés. Ancorar. Exatamente essa palavra, Cris. Ancorar para dizer para o cérebro: eu estou sendo uma crise de pânico, mas eu estou no controle, porque ela pode abreviar esse tempo, porque esse momento, né, que a gente chama um momento de muita angústia, como diz Freud. Freud tem uma frase atribuída a ele muito interessante de reflexão, que fala assim: a angústia, quando ela não encontra caminho, ela dispara no corpo. Nossa. E, Martinez, dentro desse tratamento em psicanálise tão humanizado, como é que tu faz o acolhimento e o tratamento das pessoas que estão sentindo isso é uma doença, né? Olha, quando a pessoa chega, tem pessoas que já estão ansiosas, né? Com ansiedade que por mais que contida na crise de pânico, ela pode ser tratada antecipada. Já vem 2 anos com muita ansiedade, já vem 2 anos não conseguindo dormir direito, com a mente tagarelice interior, inquieta, sentindo com sensações ruins, sensações de que algo ruim vai acontecer. Sabe aquela frase que a gente chama assim, pisando em ovos? Sim. A pessoa já está pisando em ovos. Meu Deus, eu vou perder o controle, eu não consigo mais, eu estou no meu limite. Está tudo muito pesado para ela, né? Então ela já vem se anunciando. Quando ela chega para se tratar antecipadamente, se evita, porque a terapia ela tem essa habilidade, esse conhecimento, essa organização de levar a pessoa, digamos assim, vamos pegar uma coisa simples para nós, dar um exemplo aqui. Desamarrar as linhas que vieram de toda uma história fazendo nós. Desamarrar essas linhas. A pessoa começa a falar, a palavra fala, o corpo relaxa. A palavra fala, a mente elabora. Ela compreende o que está acontecendo com ela. E muitas vezes, em crise de pânico, a recomendação é que exatamente vá procurar um especialista médico, um psiquiatra, porque às vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu não quero tomar medicação, porque Sim. todo mundo disse que isso foi uma bobagem, foi só uma vez. Não se trata de uma bobagem, se trata de um sofrimento humano muito forte, uma experiência que quem teve, com certeza tem medo de que se repita. Então, o que acontece? Administrar, digamos assim, uma medicação a curto prazo e também a médio prazo não quer dizer que tu vai ficar o tempo todo tomando medicação. E junto com a terapia, a pessoa vai desvendando isso, vai auto-se curando, vai auto-se conhecendo, porque ela precisa saber também conduzir uma crise de pânico. E quem está do lado, o familiar, o amigo, também ajudar. Vão começar a falar, porque aquela hora a pessoa está pensando que vai morrer, né? E não é... É estar presente ali, Cris. É ancorar, presente, né? Ancorar. A mente, o corpo. Na sequência, a Martinez vai nos dar um ensinamento prático de como a gente pode ajudar a acalmar
a mente. Vamos dar um exercício. Vamos lá, um exercício. seguidinho. Agora eu quero mandar um abraço muito especial aos apoiadores deste programa, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo que eu tenho ciúmes desse sindicato, porque eu queria que o meu sindicato dos jornalistas tivesse esse respeito e essa consideração pelos profissionais. Veja o quanto está crescendo a profissão dos nutricionistas, né? Hoje eles são profissionais fundamentais no processo de saúde. Também o movimento Sociedade Sem Idadismo. Queremos pessoas sem preconceito, seja em que área for. Arte de Fazer a Delícia, você quer um evento que traga humanidade, generosidade, elegância e uma experiência maravilhosa na gastronomia, Arte de Fazer Delícia. E se você entender que 2026 é o ano de você escrever e lançar o seu livro, vá até a Casa de Escrever, a casa tem um time completo e à sua disposição para realizar esse sonho. Sonho você vai ter também depois do comercial, entendendo um pouquinho mais sobre o algoritmo de saúde, agora, depois do comercial. Ah, que pena. Sinto uma pena que você não está aqui conosco, pertinho da gente, porque no intervalo vários assuntos surgiram, inclusive uma possível conexão, né, doutor Antônio, da medicina chinesa clássica com esta verdadeira dor que as pessoas que sofrem, só quem sofre é que entende o que vem a ser uma crise de pânico, né, Maria Inês? Não dá para imaginar, é uma coisinha de nada, não. Não é, meu amigo, minha amiga, não é uma coisinha de nada. Mas o que é uma coisinha de muito, na verdade, eu quero sugerir para você agora, para o presente de Páscoa, o livro de Bem com a Vida, Ciência e Espiritualidade para uma longevidade ativa, uma longevidade plena, onde um dos capítulos é assinado pelo Dr. Antônio de Bortoli, que deu uma excelente repercussão no sentido de que a gente vai viver mais, mas a gente pode viver melhor. E para saber como viver melhor, o doutor Antônio nos traz um assunto que é sobre o algoritmo da saúde. Isso quer dizer que a matemática, a saúde é uma equação matemática? Todo o universo né? Mas a gente não tem, né, Maria Inês, um conhecimento, porque a saúde parece tão humana, tão complexa, e a matemática, ela é exata, né? Mas é a linguagem do universo. Explica para nós, então, o que vem a ser... Bom, um exemplo, por exemplo, quando eu sempre falo com meus alunos da medicina chinesa, medicina chinesa é matemática pura. Tu sabia disso? Eu brinco de numerologia, então eu já passei nesses territórios, mas não aprofundadamente, lógico, estamos aí diante de alguém que vai nos ensinar. Porque a questão é exatamente, tudo é lógico, tá? Vamos voltar. Qual é a regra do universo? Entropia, dissipação. O tempo inteiro, tu tá perdendo calor, perdendo energia, e com isso tua saúde também se vai. Qual é o que fazer para contrarrestar? É a entropia negativa, que vem a ser o quê? Alimento correto, respiração correta, para reconstruir aquilo que está sendo destruído o tempo inteiro. Para que as pessoas possam entender, o viver, o fazer aniversário é um desgaste da saúde? Nascer, a partir do momento que tu nasce, tu já começa a morrer. Claro que não vai morrer amanhã. Não, sim, isso a gente entende. Agora, qual que é o grande desafio? É retardar esse processo.
retardar ele ao máximo, não colaborar ao máximo. Então, minha amiga e meu amigo, perceba que, como diz o Dr. Antônio de Bortoli, tudo na vida, tudo no universo é matemática, e você pode ajustar a sua equação matemática de vida fazendo o quê? Um exemplo que eu dou, eu escuto muito lá no consultório, mas um docinho eu não consigo viver sem. Assim, então faz uma conta, ele vai durar 1 segundo na tua boca e quantos anos na tua barriga? Um prazer, né? 1 segundo de prazer. É verdade. Vamos repetir. Antes de botar aquele docinho, aquele camafeu, aquele. Bom, enfim, para dentro, pense que é 1, 2 segundos de prazer e um tempo para. E quanto tempo depois? Vai ficar lá na pança. Lá. Ele não vai desaparecer para algum lugar magicamente. Aí entra a questão da entropia, porque ele é entrópico, ele não é negentrópico, ele não é negativo. A entropia é a regra do universo. Lembra disso? O universo está expandindo, você está envelhecendo, você está doente. O que é a doença? Doença é entropia. O sistema entrou em destruição. Só que acelerou. O fato de viver, de ir envelhecendo, de ir passando a vida, é entrópico. Ele vai te dissipando. Quanto de energia tu já consumiu para chegar até aqui? Quanto de água, de alimento, de respiração, de oxigênio, de não sei o que foi consumido para chegar até esse momento? Agora, se eu acelero, colaboro com isso, eu vou acabar adoecendo. Doutor Antônio, tem pessoas que a gente passa meses, às vezes anos, sem ver, e a gente olha e a pessoa continua jovial. Ela não tem esses traços de deterioração muito aprofundados. Ela cuida da alimentação? Ela cuida do sono? Não. Qual é o segredo? Isso aí a gente já conversou até outro dia, a questão das blue zones que o pessoal tem, que comem bem. Porque no Japão comem não sei o quê, porque aqui na Serra Gaúcha não sei o que lá. Mas isso aí não é. Tu pode ter uma vida saudável, entre aspas, comer alimentos ditos saudáveis, etc, 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 mas o que mais mantém estável o sistema é manejo do estresse. Olha aí, entrou na tua área. É o manejo do estresse. Meu Deus, eu vou ter que rever conceitos. O estresse vai existir para todo mundo do mesmo jeito. Então, um ensinamento básico da medicina chinesa é: não existem doenças, existem doentes. Por quê? É a pergunta que eu ia fazer. Vou te dar um exemplo. Tu está em casa tomando café da manhã, pensando, agora eu vou sair daqui, vou lá no banco resolver aquele problema do meu cartão, depois eu vou para o trabalho, depois eu vou não sei o quê, depois... Bem, está tudo planejado, tudo bonitinho, teu dia está lindo, maravilhoso. Chega no banco, o gerente não veio hoje. Ou ele não vai poder te atender. Tem gente que vai virar as costas e vai para o trabalho e pronto, amanhã eu resolvo. Tem gente que vai querer botar fogo no banco, na agência, ou querer matar o gerente, como é que pode? Então, o manejo do estresse é como tu lida com... Porque o estresse ele vai existir para todo mundo. É parte da vida. Essa fricção com o mundo acontece para todas as pessoas. Agora, como tu lida com isso é que vai determinar se tu vai adoecer ou não. Numa escala de valores, o senhor diria que a gestão do estresse, ela está na frente do que alimentação, sono... Tu pode ter uma alimentação super saudável. Se fosse assim, não teríamos atletas morrendo jovens. Interessante. A vida deles é muito estressante, atrás do recorde, atrás do prazo, atrás do... Né? Mas eles têm à disposição um time de médicos, esportistas... Uma equipe de saúde. Nutricionistas especializados, fisioterapeutas, quer dizer, mais saudável que isso, impossível. E o que acontece? De repente o cara... Pois é, o senhor estava falando isso e eu me lembrei de uma celebridade, um médico brasileiro, sucesso nos Estados Unidos, fez um câncer e ele diz, sempre vem
colaborar com o que o senhor está dizendo. Ele sempre comeu bem, ele dormia bem, tirava férias, mas talvez a grande falha é não ter cuidado da gestão do estresse, né? Olha, tu observa, por exemplo, cigarro faz mal, mata. Cigarro mata, fumo mata, não faz mal, mata. Aí tu vai lá na campanha aqui do Rio Grande, por exemplo, então, o seu Libório lá com 90 anos fumou a vida inteira. Deveria ter morrido, pela lógica. Mas aí a matemática não funciona? Mas olha como ele vive. Ele está de acordo. Qual é o estresse da vida dele? Ele não coloca o organismo, a mente, o corpo sob tensão, né? Não fica muito tempo tensionado, que é uma das causas que causa crise de pânico. Tranquilo. Então, quer dizer, não estou defendendo. Não, nós entendemos perfeitamente. Estou citando como exemplo. Aí tu vê assim, aí o que está falando, o cara tem uma vida saudável, não sei o que. Come bem, dormia bem. Come bem, dorme bem, faz tudo certinho, de repente, pum, câncer. Ou de repente, tem um infarto fulminante. Por que aconteceu isso? Vai ver o nível de estresse. Então, o que é o algoritmo que eu chamo? O algoritmo da vida, da saúde. Né? Aquele conjunto de regras biológicas que te mantém vivo, mas nunca esquecendo, e não é que pensamento mais negativo, não. Porque a gente trabalha com saúde, a gente vê doença dia e noite, o tempo inteiro. E o interessante aqui na minha clínica, vão parar aqueles que já perderam a esperança em tudo. Já tentaram. Já tentaram de tudo. Houve um período da minha vida que eu brincava, assim, eu estou depois do pai de santo. Com todo respeito. Sim. Não, mas a gente entende. Mas o pessoal ia no médico, ia no outro médico, aí não, apela para o pai de santo. Não deu bom, então vamos lá. Né? E o que é? Aí tu começa a reformar a vida da pessoa, passo a passo, hábitos. Tu tem que corrigir o algoritmo, ou seja, o conjunto de regras que mantém ela viva, saudável. Perfeito. Porque uma coisa, hoje, muitos alimentos são ditos como saudáveis. E na verdade não são. Por exemplo, a doutora estava falando do pânico. Pânico, só quem teve sabe o que é. Eu já passei por pânico. Sei bem o que é o pânico e o pavor que dá. Eu tratei foi psiquiatra. O profissional indicado. A regra, não, tem que... Então, aí o cara, não, toma isso aqui. Continuava sentindo a mesma coisa. O medicamento atenuava, mas não resolvia. Curava. E aí o que curou? Aí eu disse, não, vou aplicar o meu próprio veneno, né? Já que eu fui pesquisar. E o que eu encontrei? Atrás do pânico existe uma coisa, um alimento muito comum na nossa vida. E ele que desencadeia, que é o leite. Essa você não sabia. É um alimento que é vendido como algo amoroso. Não é que ele associa a mãe, né? A mãe e tal. Mas eu associa o afeto fraterno. Eu vou aproveitar essa deixa do Dr. Antônio e rapidamente, porque o Eduardo Mão de Tesoura faz sinal, eu queria que tu, Marinhas, nos desse uma orientação. Como tratar essa orientação tão importante que é a gestão do estresse? Então, cada pessoa tem sua história emocional, né? E nas nossas áreas de pesquisa e de estudo, que eu sou uma estudiosa da psicanálise, cada pessoa traz as suas dores diferenciadamente. Então, não existe um script igual para todos. Não tem receita. Mediante a crise, que a pessoa vai sentir que ela já está vindo muito ansiosa, já está vindo com mal-estar, já está com falas de que está tudo muito pesado para ela, e ela começar a ter sudorese, ela começar a ter coração acelerado, a pressão arterial sobe geralmente, auferir a pressão arterial, ter tremores, e a pessoa pensa assim, nossa, o meu peito vai explodir. E ela precisa gerenciar isso, esse medo intenso de morrer, essa sensação que é uma sensação de morte, emitindo assim para o cérebro. Eu estou sentindo, mas não vou morrer disso nesse momento. Isso não é perigoso.
Ela pode dizer assim, eu estou no controle, eu sei aceitar que ela está tendo a crise de pânico. Não reagir, porque os familiares geralmente também reagem, né? Sim. Então a pessoa não precisa reagir, aceitar, eu estava ansiosa, eu estou tendo só uma crise de pânico, vai passar. Isso dura em termos, tem relatos, né, entre 10 minutos e 40 minutos. Nossa. Mas para a pessoa que está passando, isso é eterno. Para mim também já é. E isso é eterno, porque ela está realmente naquele perigo. Então é conversar. Na verdade, a pessoa que está do lado precisa só apoiar. E a pessoa sabe, conversar. pegar na mão, perguntar, tu quer dar uns passinhos, que a pessoa precisa fazer um movimento mínimo do corpo, porque o corpo está todo tensionado. Então, ela precisa descarregar essa tensão em movimentos, alongamentos, as mãos, ancorar os pés. A pessoa que está do lado pode dar a mão, tu consegue dar um passinho. Oferecer água em pequenos golinhos, porque a pessoa que está ali, ela não vai conseguir tomar água, pode até se afogar, né? Você quer que eu chame a ambulância? Porque só a pessoa está sabendo o que está passando. Então, fica a dica. Fica a dica. Converse com você e preste atenção naquilo que você está comendo, mas acima de tudo, né, doutora Tom? Aprenda a administrar o seu estresse. De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo a presença do Dr. Antônio de Bortoli, sempre trazendo informações assertivas, ele vai direto ao ponto, porque a sua saúde floresça. E Maria Inês, obrigada pelo teu esclarecimento, por essa dica que eu tenho certeza que a minha amiga e o meu amigo vão colocar em prática hoje, nesta segunda-feira, que se despede no mês de março. Gratidão pela oportunidade. Um grande abraço para você, baile na existência e se faça feliz.